Está no ar o Contraponto. Oferecimento. Avante Inovação. Tecnologia para gerar negócios. Dejo Hair. Beleza, estilo e confiança em cada detalhe. WCom Brasil, estratégia e comunicação que geram resultado. No programa de hoje, os aluguéis seguem em alta, reflexo do crescimento econômico que também pressiona o custo de vida em Joinville. A migração continua impulsionando o aumento populacional, um fenômeno que fortalece a economia e amplia os desafios estruturais do município. Hoje, no Contraponto. Olá, sou Ivan Araújo, professor de História, e defendo a análise crítica da realidade da cidade de Joinville. Eu sou a Fábio Venera, empresária do mundo das armas, e eu defendo o direito fundamental do cidadão à legítima defesa. Meu nome é Leonardo Schultz, sou assessor parlamentar e empreendedor. Eu defendo uma diminuição do Estado e uma valorização dos valores conservadores aqui no nosso município. Olá, eu sou a Jesus Luma, sou cantora, compositora e comunicadora, e eu defendo os direitos humanos e a pluralidade cultural. Joinville está entre as cidades com os aluguéis mais altos de Santa Catarina. O valor médio do metro quadrado gira em torno de R$ 37. Nos últimos anos, a alta acumulada superou a inflação. Apartamentos de 2 quartos em áreas centrais podem custar entre R$ 2.000 e R$ 2.300 por mês. Especialistas apontam que o crescimento econômico da cidade e a chegada de novos moradores ajudam a explicar a forte demanda. O resultado é um mercado aquecido, com impacto direto no custo de vida da população. A migração impulsiona a economia, amplia o mercado consumidor e fortalece a cidade como polo regional. Ao mesmo tempo, o crescimento populacional aumenta a pressão sobre moradia, mobilidade, saúde e educação. Agora, o tema entra em debate. Aluguéis em Joinville. A cidade ela retoma a sua atividade industrial pós-pandemia e ela se torna realmente muito atrativa. Há uma comercialização da imagem pública da cidade de Joinville, nossa região toda, como lugar de trabalho, de emprego. Mas para que a pessoa sobreviva em Joinville, ela tem que morar em Joinville. Então hoje, o que nós percebemos é que este migrante e os imigrantes que chegam na cidade se defrontam com um lugar que há emprego sim, que tem uma remuneração que, dependendo da pesquisa, se fala que é entre 1.800 e 3.500, essa janela de remuneração, mas que o custo de vida na cidade cresceu muito, ficou muito caro. Então hoje, você vai para qualquer bairro periférico, o aluguel de um kitnet, de um pequeno apartamento, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.500. Então, esse trabalhador ele vem para cá, ainda no quesito, funções muito básicas do operacional e do tático, e praticamente sua renda, 60%, 70% da sua renda, se converte em pagamento de aluguel. Então, como vai ter o excedente para ele poder se desenvolver, consumir, ter o lazer, ter cultura, poder se desenvolver numa faculdade? Como? Se ele vem para trabalhar e fica trabalhando e o que ele produz no seu trabalho é só para existir na cidade. Hoje, realmente, o aluguel em Joinville, se continuar crescendo dessa forma, daqui a uns anos, vai inclusive superar Florianópolis, que hoje a taxa de crescimento de Florianópolis foi de 9%, enquanto aqui beirando ali os 18%, acima da taxa nacional, inclusive. Mas como fazer para mudar isso? Como fazer para diminuir o valor dos aluguéis? Porque hoje, para o investidor, investir num apartamento que ele vai pagar R$ 400 para ter R$ 2.000 de aluguel, não é vantajoso mais. Porque ele pega esse valor, coloca numa aplicação qualquer, está ganhando 0,8%, tem a liquidez do valor, então não vale a pena mais investir em imóveis para alugar. Porque os salários estão defasados, a inflação é muito alta, o custo do aluguel, o custo da gasolina, o custo da alimentação é tudo muito alto. E como nós tivemos aqui uma propaganda muito grande do nosso estado, um dos melhores estados do Brasil, Joinville, uma das melhores cidades do mundo para viver, as pessoas quiseram vir para cá
obviamente, e nós não temos hoje estrutura para receber todos esses migrantes aqui, porque foi feito uma divulgação muito grande do nosso estado, da nossa cidade, mas não foi feito um planejamento de como acolher essas pessoas, porque obviamente quando você faz uma propaganda positiva, as pessoas querem mudar, se tiverem condições, querem mudar para esse local para ter uma vida melhor. E realmente, o valor dos aluguéis estão altos, eu não vejo nenhuma tendência de baixa, eu acredito que não seja uma bolha, que isso vai continuar, a tendência vai continuar, porque as pessoas vão continuar migrando para o nosso estado, vão continuar migrando para Joinville, e é uma tendência de continuar aumentando. O ideal hoje, para essas pessoas que vêm, seria o quê? Fazer um financiamento, comprar um apartamento. Ah, Fábio, é muito fácil falar. Não, não é fácil, porque se fosse fácil, essas pessoas não estavam procurando aluguel, estariam financiando. Até porque os bancos não financiam 100% do valor do imóvel. Se eles financiassem 100%, se houvesse alguma mudança, de repente, do governo que fizesse com que os bancos financiassem 100% do valor do imóvel, essas pessoas poderiam estar financiando a sua própria moradia, que muitas vezes o valor é inferior até o valor do aluguel. Joinville, a gente tem duas características que chamam muito atenção quando a gente fala em mercado imobiliário. A primeira é que parece que em Joinville todo mundo se conhece e mora no mesmo prédio, no mesmo condomínio. É uma cidade com mais de 600 mil pessoas, só que com características de uma cidade do interior, onde o adensamento populacional se dá em praticamente uma mesma região. Mesmo quando a gente começa a puxar uma linha do centro de Joinville para as extremidades, a gente vê que não é algo tão distante quanto a gente compara com Florianópolis ou Curitiba. E uma quantidade de pessoas buscando sempre o mesmo espaço e somada a uma migração constante de pessoas que buscam a nossa cidade como um local para trabalho, para se desenvolver, para constituir famílias, o mercado imobiliário tende a se autorregular aqui no nosso município. E aí isso sobe o valor de imóveis, sobe o valor de aluguéis, consequentemente, e exatamente por conta dessa ascensão nos valores, fica muito mais difícil em conseguir linhas de crédito para financiar um imóvel, ou até mesmo para alguém que queira empreender no município, conseguir financiar uma obra a fim de gerar mais imóveis disponíveis à locação ou à venda, equilibrando o preço. E isso que ninguém fala é que, nesse segundo aspecto, é algo que foi consequência de políticas públicas adotadas anteriormente. Quem está mais tempo em Joinville já deve ter ouvido falar do chamado IPTU progressivo. Uma política pública que tentou ser instalada em Joinville, que visava aumentar gradativamente o custo do IPTU em áreas mais centrais da cidade, a fim do governo não ter que desprender recursos a levar obras de infraestruturas a regiões mais afastadas, e sim ter um custo maior de administração pública. E agora, somando tudo isso, a gente vem se mantendo numa escala, numa crescente, aonde, sem que o governo invista em infraestruturas mais em regiões mais periféricas da cidade, como é a Vila Cubatão, o Quiriri, o próprio final do Panaguamirim, que essa tendência de aumento de custo de residência e aluguel se torne cada vez mais acentuado para cima, penalizando quem mais depende dessa moradia. Se a gente for falar de salário versus aluguel, só aí a gente vai comer migalhas, né? Começando por esse ponto, hoje nós vemos uma grande migração de pessoas norte, nordeste, Maranhão, Piauí, Amapá, Amazônia, enfim, todos os lugares vêm para cá para trabalhar porque a demanda por emprego e por mão de obra existe. Enquanto houver, vai chegar a gente. Agora, a especulação imobiliária sobre isso é simplesmente de interesse de quem tem negócios dentro desse setor. É muito visível que uma pessoa que ganha em torno de
2.000, 1.800 a 3.500 não tem condições de realizar esse sonho, Fabi, de ter a sua própria casa. Porque você vai no mercado, você vai gastar para 2 pessoas em torno de R$900, mais um aluguel no mínimo de 1.500 a 3.000 reais. Tendo uma média salarial de 3.000, como que fecha essa conta? Não fecha essa conta. O que acontece é que a gente está criando, mais uma vez, o mesmo sistema que é parecido com o da escala 6x1, onde o trabalhador da ponta trabalha um monte para ter o mínimo do mínimo. Pagar ônibus, alimentação, aluguel, saúde. Como investir em educação? Nós vemos dessa forma lugares que não se planejam para receber essas pessoas e ainda demonizam a força de trabalho que vem de fora e que faz as empresas funcionarem. E ainda assim, não tem a possibilidade, dentro dessa realidade salarial, de ter o seu imóvel. Sim, como eu falei antes ali, nós não conseguimos fazer esses financiamentos, até porque os bancos eles exigem que seja financiado 70%, 80%. E essa entrada de 20%, 30% fica inviável e quase impossível do trabalhador conseguir guardar para poder dar entrada. A parcela até ele conseguiria pagar, tem vários programas habitacionais, existem financiamentos, porque como o financiamento funciona? Ele vai diminuindo com o passar do tempo. E o aluguel é o oposto. Ele tem o reajuste do IGPM todo ano, então a tendência do aluguel é sempre aumentar e do financiamento diminuir. Mas a gente sabe da dificuldade de você ter a casa própria, é óbvio, não estou falando aqui, não estou sendo hipócrita dizendo que as pessoas deveriam procurar ter a casa própria, esse seria o ideal. O que temos que fazer é tentar ver formas para que isso aconteça. Uma delas, no meu ponto de vista, seria mudar, eu não sei se é questão até legislativa ou se é questão dos bancos mesmo, que não permite com que seja feito todo esse financiamento do valor do imóvel. E você falou ali também da questão da especulação imobiliária. Então, hoje em Joinville, eu vejo muitas pessoas que trabalharam a vida inteira, compraram sua casinha e depois acabaram pagando todo o seu financiamento e construíram mais uma casinha, mais um apartamento. Então, muitos dos aluguéis são de pessoas também, pessoas comuns que conseguiram adquirir mais um apartamento e que hoje não vale a pena, não é uma grande empresa que tem toda essa especulação imobiliária que faz com que os aluguéis aumentem, né? São pessoas comuns como nós que às vezes têm mais do que um imóvel e põem o seu segundo imóvel para alugar. Mas dentro dessa perspectiva que o Jesus trouxe sobre e que você trouxe sobre a bolha, eu vejo uma bolha, porque a cidade de Joinville, ela já foi o maior polo industrial do estado, não é mais. Hoje nós temos muita atividade do comércio, esse comércio também está passando por uma dinâmica de mudança, até por coisas básicas como o e-commerce, mas está vindo a galera. Eu estou vendo muita gente na função básica, destaquei já no programa várias vezes, é o operacional e o tático, e fica por ali. E o crescimento econômico não está acontecendo na base, eles estão apenas sobrevivendo na base. Sim, há concentração de riqueza em alguns pontos específicos, mas a base não. Mais para frente, a Joinville 2030, Joinville 2040, vai aumentar os bolsões de pobreza na cidade. Está certo você mencionar, Léo, que tem pontos específicos, 3, 4, que é mais adensada a população. Mas, paralelo a esse adensamento, um tema que não se fala em Joinville, há sim áreas favelizadas. Há pessoas que vivem em condições deprimentes. A regulamentação fundiária da cidade não avança. Os projetos de habitação na cidade ficaram décadas paradas. Eu sou uma das pessoas que você mencionou. Eu tenho propriedades que eu também faço como se fosse um aluguel solidário, porque eu vejo as pessoas vindo para a cidade e assim, com salário baixo, e eu não entro nessa especulação de cobrar muito alto. Eu não cobro R$ 37,00 por metro quadrado. Faço uma ajuda bem solidária mesmo para as pessoas. E vejo o desespero das pessoas. Na minha frente, onde resido,
no Nova Brasília, eu vejo vários imóveis parados, sem incentivo, sem investimento, e fico pensando, poxa, mas por que não há programas, por que não há incentivo imobiliário para se construir? É porque não se quer apenas a especulação. A propriedade que comprei há 20 anos atrás era 20 mil e agora é 400. Nada fiz. Socialmente eu não fiz nada naquela terra. Ela é minha posse. Mas eu vou colocar 20 vezes o valor, esperando ganhar, se puder, até mais. Então esse paradigma de pensamento constrói riqueza, mas baseado só na especulação e não no desenvolvimento social da cidade, que precisamos ter. Porque esta pessoa que não vence na cidade de Joinville, essa pessoa que vem com a esperança e depois ela não completa o seu projeto, residindo aqui, tornar-se-á um problema. Chegaremos a algum momento do nosso programa e nós vamos ver que essa pessoa que vem com a esperança e não se adequa, tornar-se-á para a sociedade joinvilense um problema. Mas se a gente for considerar a valorização do imóvel simplesmente como especulação imobiliária, por que tem gente comprando? O preço ele se regula por quem paga, não por quem vende. Hoje eu moro no Demar Garcia. Se eu quiser vender um terreno de 400 metros quadrados no Demar Garcia por 2,5 milhões, eu não vou vender. Ninguém vai pagar. Existem determinados lugares da cidade onde, se for vender um terreno de 200 metros quadrados por 5 milhões, é capaz de aparecer alguém interessado e que faça uma oferta naquele terreno ali para poder levantar um empreendimento ou algo desse sentido. Mas se a gente for começar a realmente pegar o mapa de Joinville, a gente começar a olhar de forma menos emotiva e de forma mais racional, a gente vai ver a quantidade de áreas que hoje são consideradas rurais, mais próximas de grandes centros, que poderiam estar sendo exploradas, estarem se desenvolvendo grandes obras de moradia, mas que por conta da legislação do município são impedidas. E a gente considera um segundo cenário onde tu não consegue buscar financiamento em obra em área rural. A Selic é 15, quem é que tem um terreno igual o Ivan falou, no Nova Brasília, que hoje vale 400 mil reais? Quem é que em sã consciência vai pegar um financiamento a pelo menos 15, 18, 20% ao ano para investir naquele terreno ali e conseguir talvez estar gerando uma renda que vai dar 0,4%, 0,5% do valor dele investidos? Então, se a gente consegue ter um mercado mais competitivo, onde a desburocratização dentro do município se dê como uma regra e não como exceção, e incentive pessoas que venham para Joinville empreender, buscar trabalho, a também estar desenvolvendo economicamente a cidade dentro do mercado imobiliário, tudo se tornaria mais equilibrável dentro de um custo de vida, quando a gente vai olhar o quanto que a pessoa ganha para o quanto que a pessoa destina para residência. Léo, você mora no Ademar Garcia? Isso. Eu me lembro da discussão da lote, a lote que aconteceu durante décadas aqui, né? Como é travado poder aumentar, né, a utilização do terreno. Então, por exemplo, há bairros de Joinville que se proibiu, né, a possibilidade de fazer construções acima de 6 andares. Pessoas que moram ali e que vislumbram um balneário aqui perto, com edificações de 70 andares, é legal. Mas na própria cidade, não pode. Há um estudo muito antigo da prefeitura, na época do IPUJ, que se nós pudéssemos fazer um melhor ordenamento fundiário da cidade, com edificações com 4, 5 andares, a cidade poderia ser até 3 vezes menor e até a distribuição dos serviços, mobilidade seria melhor, modais diferentes, né? Mas Joinville insiste em uma coisa muito... o geminado, né? E comprimir as pessoas em espaço pequeno. Isso até psicologicamente não é legal, mas isso vai ser outra discussão, parece. Bem, eu queria muito que fosse a realidade de muitas pessoas, a realidade que os senhores trouxeram. Porque pensar em investir em um imóvel sem poder pagar o mínimo das suas contas mensais é um passo, existem passos anteriores. Primeiro, que quando você vai alugar um imóvel em Joinville,
o contratante, maior parte das vezes, e aí fica aqui o contratante não, né? O locatário, na maior parte das vezes, e aqui fica o meu apelo para esses locatários colocarem as mãos nos seus próprios corações e consciências. Você não pode ter filhos, você não pode ter cachorro. Parece que o modelo ideal de vida em Joinville é uma família fria, que a pessoa só mora, trabalha e volta. Ela não tem sequer a possibilidade de trocar um afeto com um bicho, em muitos dos casos. Parece que estamos criando, dentro desse modelo, não apenas só do ponto de estratégia pública para desenvolver e resolver este problema, mas também de uma cultura que precisa ser repensada dentro dessa cidade. Crianças não podem ser parte da nossa cidade. As pessoas que vêm de fora com crianças e com cachorro perdem a oportunidade de alugar imóveis bons. Parece que se cria essa cultura onde as pessoas só vêm para cá para trabalhar e nem se abre essa perspectiva para que essas pessoas se desenvolvam dentro deste cenário onde os aluguéis são altíssimos, o custo de vida bate com o tanto que você ganha por mês e não tem, infelizmente, de fazer como os senhores podem fazer hoje em dia, que é investir em outros imóveis. Mas aí eu te pergunto, Luna, por que essa pessoa vem para cá então? Porque a gente... Posteriormente a gente vai entrar nesse tema também. Porque o país é livre. Não, mas... Porque se vende um sonho, se Léo, aqui é tão ruim... Joinville vende um sonho. Não, mas Aqui você calma. vai vencer. Tá, mas... Vai vencer? Por que ela não fica na terra dela? Porque olha só, a gente sabe as dificuldades que temos hoje em Joinville, a gente sabe que é uma cidade que culturalmente foi muito voltada a trabalha a semana inteira, chega no final de semana, dá uma descansadinha, domingo à noite já tem que estar todo mundo em casa para voltar ao trabalho na segunda. E por que essas pessoas mesmo assim escolhem vir para cá? E qual que é a cultura que essas pessoas trazem para cá? Porque a gente coloca assim, olha, calma, mas olha só, a gente critica às vezes a opção do locatário de estar criando limitações. Ah, não pode cachorro, não pode criança, não pode isso, não pode aquilo. Primeiro de tudo, a economia ela tem que ser liberal. O patrimônio, se no caso eu for o locatário, é meu. Então, quem tem que fazer a escolha de quem eu quero que more dentro da minha residência sou eu. E quem vai dizer que não existiram situações que foram tornando isso normal? Então, chega lá um cachorro que deprecia o patrimônio, depreda o patrimônio, ou a pessoa mesmo, ela tem um nome sujo, tem algumas determinadas situações que acabaram criando um estereótipo pro locatário, onde esse perfil de pessoa me gera problema. E a partir dali, quem hoje possui o imóvel vai se regulando para que aquilo ali seja economicamente viável para ele. Ou se a gente pensar somente no social, daqui a pouco ninguém mais trabalha. Porque todo mundo vai esperar que alguém simplesmente o estenda a mão e faça para ele o que ele não tem a capacidade de fazer por conta. Eu nunca ganhei nada de... Mas constitucionalmente a moradia é um direito. E aí a gente cai naquela outra questão que a Fabi trouxe em outro momento, né? Aí se olha para as pessoas em situação de rua e se perguntam por que elas não estão. E aí eu te respondo a outra questão, por que as pessoas vêm para cá? Porque elas sabem que com um pouco que elas ganham, dentro de um salário em Joinville, elas conseguem se manter em comunidade. Algo que Joinville tem muito a aprender. Porque quando vem uma leva do Maranhão, do Pará, não vem uma, duas pessoas, vem uma galera junto. E essa galera divide um espaço pequeno junto. E essa galera produz e entrega valor para a cidade. Quando eu falo sobre olhar para esses locatários e planejar uma cidade que entenda a realidade de uma cidade que é vista como cidade dos imigrantes, de uma cidade que foi construída com trabalho com mão de obra que vem de fora. Quando a gente não considera isso historicamente, esse contexto, e simplesmente diz que eles que se resolvam ou que fiquem lá onde estavam, é como se nós tirássemos da mão do povo um direito que é deles, de ir e vir, de ter
onde morar, onde quer que seja dentro desse país, onde tem CEP, ele pode viver, ele pode morar. E eu acho que é esse tipo de política que está faltando, porque nós estamos vendo muita gente trabalhando pelos proprietários, pelos donos de empresa e pouca gente olhando para a realidade crua e real que é das pessoas que migram para cá. O que é interessante de todas as nossas conversas é que elas vão, querendo ou não, entrar num choque de duas dimensões. A dimensão humana do ser, e para que ele se realize na nossa civilização, ele tem que ter uma dimensão econômica. O fato que Joinville chegou numa encruzilhada, é isso que a gente vai ter que pensar a cidade. Como fazer o crescimento econômico que será necessário, é indiscutível, porque tudo custa. Esse terno custa, o Rolex aqui custa, a maquiagem, tudo custa, né? Mas como não perder a ternura, o senso de humanidade? Como a gente pode ver uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade andar numa rua que a calçada não tem infraestrutura, que não tem banheiro público no centro da cidade, que não tem aparatos de lazer, de cultura, tantas outras coisas, porque a cidade vai crescer. A especulação imobiliária, como o Fabi ela destacou, ela não tende a baixar, mais pessoas vão vir para cá, o que é trabalhado no imaginário do país inteiro, que aqui seria uma Shangri-La de oportunidades, e ao chegar, como chegava na década de 80 o paranaense, o destino, Léo, que eu sou dessa época, era o mangue cheio de um bichinho chamado Maruim, e se fazia na cidade, no século XX, meu irmão, palafita. Palafita. Tem uma obra muito legal, de um ex-prefeito chamado Marco Tebaldi, que ele escreve um livro, né, que eles vão afrontar na década de 90 esse problema, porque as pessoas na maior cidade do estado, você lembra? Né, que era do lado da maior metalúrgica da América do Sul, tecnologia global. Este trabalhador morava em palafita. Eu tinha amigos na escola que moravam em palafita. É uma coisa lá do Paleolítico, mas que sobreviveu em Joinville até o século XX. Então a gente tem que ter a coragem de pegar o mapa, como você falou, pegar o plano diretor da cidade e ver assim, ó, o que nós vamos fazer. Nós temos lá no Vila Nova, né, por exemplo, uma área imensa, vazia, né, de poucos proprietários, e o bairro só se constituiu 3 quilômetros depois. Mas por quê? Porque a pessoa quer aproveitar aquela área ali para especulação. Então, qualquer sociedade que quiser ir para frente, ela vai ter que ser mais solidária. É importante o desenvolvimento, o crescimento econômico, mas se nós não pensarmos com seriedade o desenvolvimento social, o nosso vizinho vai ser o nosso inimigo. Quem nos ouve? Se o nosso vizinho estiver mal, uma hora esse nosso vizinho pode nos fazer o mal. Pense nisso. Ivan, essas áreas que você falou são áreas enormes, que deveria a administração pública entrar em contato com essas pessoas. Existem várias áreas, inclusive áreas da própria prefeitura, que poderiam voltar os programas habitacionais. E hoje eu vejo que nós podemos mudar, inclusive, o tipo de sistema habitacional que nós tínhamos, que era de forma horizontal, e agora nós temos vertical. Por que não? Mas de uma forma organizada, porque nós fizemos isso. Me ajuda a lembrar o bairro ali. Que tem vários prédios. Os residenciais? Tipo, tem Bemervald, você está falando Bemervald? Trentino 1, 2. Trentino, né? que hoje acabou acontecendo isso, esse crescimento vertical lá, mas ao mesmo tempo muitas pessoas que moram na Redondeza dizem que não é um local seguro. Tem muitas pessoas morando no mesmo local e não tem segurança suficiente. Então a gente também precisa ter uma organização, mas sempre com estrutura e com planejamento. Muitas vezes falta planejamento. Então as pessoas simplesmente vêm para cá, como foi feita essa propaganda, eu falei anteriormente, e as pessoas querem vir para cá pelo sonho de melhorar de vida, de mudar de vida. Elas vêm para cá, a maioria delas vem para cá para trabalhar, elas não vêm para cá para usufruir dos benefícios da cidade, e se vem, quando chega aqui, tem um choque de realidade,
que o joinvilense é trabalhador, que ele acorda cedo, ele dorme tarde, isso já é até cultural da nossa cidade, de realmente arregaçar as mangas, correr atrás do trabalho, mas nós precisamos sim pensar um pouquinho diferente, ter esse planejamento, porque eu vejo que os nossos governantes até hoje, eles não pensam no crescimento da cidade, eles parece que querem que a cidade continue sendo aquela cidadezinha de interior, aquela cidade pequena. Nós vamos para outros municípios de Santa Catarina, nós vemos viadutos, vias de largas, Tecnologia. vias rápidas, que aqui na nossa cidade, a maior cidade do estado, não possui. Então, nós precisamos de governantes com coragem para realmente fazer uma mudança estrutural em toda a cidade e nisso já planejar o futuro, o crescimento da cidade, que vai continuar crescendo. A gente vai continuar recebendo migrantes e imigrantes aqui na nossa cidade. Vem pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil procurar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor aqui em Joinville. E isso tem que ser pensado. Se nós não pensarmos, vai chegar no colapso de todos os serviços públicos que nós temos e também a mobilidade de Joinville, que nunca foi pensada realmente para uma cidade grande, e sim para uma cidadezinha pequena. Ao invés de aumentarmos, fazermos vias largas, a gente faz essa via agora, só vai para um lado e a outra só para o outro, né? Então nós precisamos ter coragem de enfrentar esse problema e realmente fazermos obras que mudem o destino da nossa cidade. E você tocou um ponto essencial. A cidade vai crescer, porque vai vir chegar novas pessoas, migrantes e imigrantes, mas nós temos filhos. Eu sou pai em Joinville. Né? Eu não sei se todos aqui têm essa visão assim, ó, de legado. Qual é o legado que eu vou deixar para o meu filho? Né? É uma cidade desorganizada para que ele viva lutando por infraestrutura? Ou a gente vai deixar uma cidade bacana para que ele realize os seus sonhos? Eu estou realizando meus sonhos na minha cidade. Eu nasci em Joinville. Eu quero que todo mundo que vem aqui e que nasce aqui, ó, se exponencialize no seu desejo de crescer como ser humano. Mas do jeito que está, sem planejamento, sem líderes corajosos, Joinville é um barril de pólvora. Em uma hora, a falta de estrutura vai fazer explodir problemas ainda maiores.